Então, pessoal, a gente vai passar agora a ver aqui de forma bem resumida o nosso conteúdo no livro sobre é, os negros e os indígenas nos Estados Unidos após a independência. Essa parte ela é muito resumida, daí a importância e daí também o meu intuito em ter feito o nosso vídeo preliminar falando um pouco sobre a cultura norte-americana e a discriminação. São apenas 4 páginas, né? Como vocês podem ver, né? E ainda assim, o livro de história é toda a história. Os mais velhos têm um ditado que ele não é bem assim, não é bem verdade, mas também não é de tudo mentira. Eles costumam dizer que quem conta aumenta um ponto e ao mesmo tempo toda história, quem conta história mente. Não é bem verdade, mas também não é de tudo mentira. Vamos pensar que quem conta a história é quem venceu e está contando a sua versão. Então, quem vence tem a sua versão da história, certo? É nesse ponto que esse ditado ele encontra um fundo de verdade. Então, o livro de história ele é uma, digamos assim, a história ela é disputada. Quem é que vai contar a história, né? O que é que o livro de história vai falar? Como que o livro de história vai falar? Isso é uma disputa. E quem vence? Basta a gente olhar quem é que tem um poder na sociedade. Branco, homem, geralmente religioso, cristão, né? Então o livro de história ele tende, é uma tendência a defender ou mostrar ou até esconder algo que vá contra ou que favoreça os brancos, religiosos cristãos e homens. Isso a gente vai ver nesse conteúdo do nosso livro. De que forma? Vamos aqui pontuadamente. Os africanos na América do Norte, a gente já sabe que porque que eles, em sua grande maioria, ficaram ao sul, apesar de ter sido levado também muitos para o norte, mas foi no sul onde tinham as grandes plantações de algodão, tabaco, mas principalmente algodão, que dava muito dinheiro, né? Então foi no sul que ficaram milhões de negros como escravos. E aí o livro vem trazendo a questão das trocas culturais. Permitam só ler aqui esse trechozinho. Os africanos não tinham permissão para cultivar livremente as tradições culturais de seus lugares de origem, como a dança, a religião, os rituais, a culinária, a música. Por isso, ao longo do tempo, incorporaram costumes e tradições das colônias inglesas na América do Norte. Um exemplo, no segundo parágrafo, um exemplo de intercâmbio cultural é a religiosidade. Os africanos, muitos deles, seguidores do islamismo ou praticantes de religiões animalistas, incorporaram práticas do cristianismo, religião dos colonizadores europeus. Pessoal, olha só como o livro, vamos dizer assim, ele protege, né, o colonizador, o branco. Ele chama de trocas culturais. O que é uma troca? Não é quando eu troco algo com você, eu dou algo e recebo algo. Mas isso que eu li aqui no primeiro parágrafo, vocês viram os negros trocando algo ou sendo obrigados a receber algo, que era a cultura do branco, né? Eu imagino que vocês tenham percebido isso. Os negros eram obrigados eles não tinham permissão para cultivar, né, livremente as tradições culturais dos seus lugares de origem, como dança, religião, os rituais, a culinária, a música. Por isso, ao longo do tempo, incorporaram, né,
Parece que é uma coisinha besta essas palavras, mas não é, né? Porque ela incorporar, trocar, parece que não tem violência. Tudo isso foi feito, gente, com sangue, foi feito com na ponta do chicote mesmo, da chibata, no tronco, violentando, matando, né? Então não se trata de trocas culturais. Por quê? Porque os negros não tiveram direito a trocar. Eles foram obrigados somente a receber, né, aquilo que os negros consideravam que era o certo, que era o certo, tanto na religião como nos costumes, na culinária, na roupa, no jeito de se vestir, né? Mas isso daqui serve para a gente ver de que forma os negros eram obrigados a abrir mão da sua cultura e ter que cultuar tudo aquilo que vinha dos brancos. A própria música negra era visto como algo da senzala, de negro, né? Então passou muito tempo, as rádios americanas não aceitavam, né, rádios, a televisão, depois o cinema, não aceitava nada que viesse da cultura negra. O blues, o jazz, levou muito tempo para um artista negro poder subir em certos palcos, porque só aceitava aquele gênero que era dos brancos, né? Que vinha dos brancos, cantores, artistas brancos. A matriz cultural africana nos Estados Unidos. A gente tem o blues, o jazz, que são gêneros artistas que nasceram junto à escravidão, né? Gêneros musicais, vamos dizer assim, que são precursores do rock, né? Foi desses gêneros que vieram o rock. Eram gêneros musicais que, como nasceram pelos negros na escravidão, então cantavam muito a tristeza, né, do negro que vivia na escravidão, né? Aqui a gente tem a Nina Simone, que a gente viu no nosso vídeo de explicação, né? Ela era pianista e compositora de jazz. Aqui essa foto aqui no festival, em um festival nos Estados Unidos nos anos 70. Ativista, né, a favor dos direitos, da igualdade negra. No caso dos indígenas, desde o início, eles foram quem mais foram penalizados, tiveram suas terras roubadas. Primeiro no litoral, né, os colonos tomaram e construíram as 13 colônias. Depois as terras do oeste, que foi a expansão para o oeste. Siouxes, Chavantes, Comanches, eram todos grandes povos indígenas que foram quase que exterminados pelos colonos, para que pudesse ficar com as terras deles, né, para construir fazendas. Depois foi descoberto o ouro nas terras deles, então aumentou ainda mais o roubo, a perseguição e a matança desses índios. Muitas tribos lutaram, né, como é o caso, por exemplo, dos Cherokees, né, e eles lutaram de tal forma, muitos morreram, mas eles lutaram a tal forma que obrigou durante o século XIX o governo americano a criar reservas, ou seja, delimitar um pouco de terra onde algumas dessas tribos pudessem, as que sobreviveram, né, viver. Isso deu frutos durante muito pouco tempo, porque depois o próprio governo passou a roubar, a ocupar, invadir as terras das próprias reservas, né? Até hoje continua essa luta, certo? De alguns povos, descendentes desses povos, para manter algumas reservas, certo? Mas cada governante, ou mesmo muitas vezes parte da própria população branca, né, empresas, algo muito parecido com o Brasil, empresas invadem, madeireiras invadem essas terras, e constantemente eles vêm perdendo ainda o pouco que lhe resta. Na página 66 a gente tem um pequeno relato, né,
Cadê? Um pequeno relato que eu acho que expressa muito bem essa contínua luta desses povos. Vejam só. Buscaram por todos os lados bons terrenos e quando encontravam imediatamente e sem cerimônia se apossavam dele. Nós estávamos atônitos, mas ainda assim nós permitimos que continuassem, achando que não valia a pena guerrear por um pouco de terra. Mas quando chegaram a nossos territórios favoritos, aqueles que estavam próximos às zonas de pesca, então aconteceram as guerras sangrentas. Estaríamos contentes em compartilhar as terras uns com os outros, mas esses homens brancos nos invadiram tão rapidamente que perderíamos tudo se não os enfrentássemos. Por fim, apossaram-se de todo o país que o grande espírito nos havia dado. Vocês podem ver aqui um relato de um indígena mostrando o que foi essa necessidade deles guerrear e o quanto foi penoso, né? Eles perderam suas terras para os homens brancos, para os colonizadores, né? E a gente tem o povo Silks como um dos povos que permanecem, claro que não da forma que permanece no Brasil, alguns morando ainda de maneira tradicional, né? Alguns desses povos se mantêm em reservas nos Estados Unidos e tem sido uma luta, né, constante para se manter dentro dessas reservas. Os costumes já não são mais como tradicionais, certo? Aqui a gente tem algumas pessoas vestidas a caráter, mas apenas em cerimônias festivas que há essa, vamos dizer assim, essa transmutação, né, para o tradicional novamente, mas durante todo o ano eles vivem de forma muito assim parecida com uma pessoa que não é indígena, tendo que trabalhar, tendo que vender artesanatos, né, para sobreviver, né? Então isso mostra o quanto a cultura indígena ela foi destruída junto com as matanças, né, do povo indígena e também com o roubo de terras. Aqui a gente finaliza o nosso conteúdo. São apenas essas 4 páginas. Elas são muito resumidas e às vezes até escondem um pouco a realidade, mas eu acho que juntamente com o que nós conversamos no início, dá para fazer um pouco de relação com o Brasil e com o mundo que a gente vive, né? São países que, mesmo sendo países de democracia, ou seja, os líderes são eleitos, que se dizem países onde reina a liberdade, mas isso não é para todos. Países de passado colonial têm o preconceito e a discriminação na sua estrutura. Negros e indígenas são os grupos mais injustiçados nesses países que foram colônias, como os Estados Unidos e o Brasil também, né? Eles perderam as terras, foram obrigados a perder sua cultura, a perder o amor pela própria característica física, corporal, né? Os hábitos, certo? E isso tem grandes consequências. Basta a gente olhar, se você assistir filmes nos Estados Unidos, quem geralmente que ocupam as gangues, aqueles que são presos, presídios, né? Há uma população negra carcerária muito grande. A mesma coisa no Brasil. Cerca de 70% de quem está preso é negro, né? Os negros ocupam os piores trabalhos na sociedade, os piores salários, juntamente com os índios que entra governo, sai governo, permanece o desrespeito, a matança, o roubo das terras, tanto nos Estados Unidos como no Brasil. A gente está vendo isso hoje muito forte com o atual governo Bolsonaro, né? O desmantelamento do IBAMA, do ICMBio, que eram os órgãos da própria FUNAI, que era quem protegia, né, essas aldeias, esses povos. E a gente finaliza aqui, né, finaliza entre aspas, né, o conteúdo de hoje, mas essa discussão deve continuar, né,
e a gente passar agora para o nosso grupo, fazer a nossa atividade da semana.